um projeto que tem a vontade de mostrar personagens, fatos, empresas, cicatrizes brasileiras. Só que é o seguinte, eu também levo esse meu trajeto para fora dessas 4 paredes da sala de aula, né? Eu vou atravessando os diferentes saberes. E é aí que o Tá Na História se fortifica. É entendendo que essa história ela é formada pelos grandes, e aí, entre aspas, vultos que são colocados dentro das páginas oficiais, dentro das páginas dos cadernos acadêmicos, dentro daqueles livros que vão para a escola. Mas esses vultos ou esses fatos, eles se somam a fatos que muitas das vezes são deixados de lado. O Luiz Antônio Simas vai falar das pedrinhas de miudinhas de Aruanda, e eu vou seguir também um pouco desse trajeto. São esses pequenos fatos, são essas pequenas pessoas que se auto-identificam dessa forma, que são gigantescos para mim. Nós temos que trazer múltiplos saberes para essas rotas literárias, né? Você tem uma literatura negra, por exemplo, no Rio de Janeiro, importantíssima, inclusive aqui sendo um dos palcos, e não só o único, referencial na luta de negros contra a escravidão. Então há uma literatura negra que precisa ser explorada, e aí existem grandes nomes estudando, já trabalhando com isso. Você tem grandes nomes da literatura do século XX, do século XIX, que estão espalhados por ruas, por lugares que ainda existem. Ou seja, você tem grandes prédios que foram ocupados, você tem, por exemplo, o Capanema, quando tem uma interseção com Carlos Drummond de Andrade, você tem as estátuas. O Rio de Janeiro e as suas rotas são muito interessantes, porque você sai dos bares, dos cafés, cai nos livros, nas grandes livrarias, cai nas ruas, que são verdadeiros rios. Por falar em rios, a gente sai daqui e vai para, por exemplo, o Amazonas, onde você tem a Belle Époque muito antes do Rio de Janeiro. Por ter uma Belle Époque muito antes, um florescimento intelectual e de grana bolso, porque poetas também surgem por causa de dinheiro, não atrás dele, coitados, mas florescidos por investimentos ou familiares ou de outros. Você tem uma literatura muito rica do final do século XIX, começo do século XX, em Manaus e em Belém. Isso daí não pode ficar fora das nossas rotas literárias, que vão se cruzar com outros saberes importantes, que é da culinária. Você não pode comer nada sem entender que aquilo se relaciona com uma obra literária. E as obras literárias, muitas das vezes, utilizam os nossos pratos locais, os nossos peixes, as nossas referências culinárias como bases de sustentação para romances, para os mais diferentes cantos. Você sai dali e vai para a Bahia, não tem como não falar em Jorge Amado. Você também não tem como não entender a arte plástica, e na Bahia isso daí fica muito evidente. Você vai atravessando o Pelourinho, vai chegando no Man, a arte plástica, e o Jorge Amado é um craque nisso, né, Caribé? Você vai cruzando as artes plásticas com a literatura. Então a literatura ela não está presa somente naquela rota simples do livro, que já seria gigantesco, mas ela também está na obra de arte. Você cruza para uma obra de arte em qualquer canto do mundo, aquilo é também uma forma de nós nos conectarmos às rotas literárias. Saindo da Bahia, a gente pode ir para o Rio Grande do Sul, onde você tem Érico Veríssimo, onde você tem as grandes lutas, onde as grandes batalhas, as épicas batalhas. Então o campo, muitas das vezes tratado como somente o agronegócio, que já também seria gigantesco, ele também pode ser refletido sobre rotas literárias, porque o vinho ele vai encontrar nas páginas uma resistência. As rotas literárias não podem ficar restritas a livros, o que já seria também, repetindo, enorme. Elas devem ser tratadas como país. O país é uma grande rota literária.